Fala pessoal, beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos falar um pouquinho aqui sobre desmame ventilatório. Aqui no canal você já acompanhou os critérios para indicação da ventilação mecânica, como monitorizar esse paciente que está em ventilação mecânica, e agora entenderemos o processo de remoção desse paciente do ventilador, a transição da ventilação mecânica para a ventilação espontânea. Então, se você tem dúvidas em relação a esse tema, você está na videoaula certa. Então, não se esquece, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, compartilha também esse conteúdo com os seus colegas e bora pro vídeo. Gente, então o primeiro ponto é conceituar, né? O que é desmame ventilatório? É o processo de transição da ventilação mecânica para a espontânea naqueles pacientes que permaneceram por mais de 24 horas em ventilação mecânica. Isso quer dizer que alguns pacientes, por exemplo, que realizam procedimentos cirúrgicos e que ficam ali 6, 8 horas em ventilação, eles não passam pelo processo de desmame da ventilação. Isso quer dizer também que alguns testes que são normalmente realizados para o desmame não necessitam ser realizados nesse perfil de paciente. Então, nesse tipo de paciente que permanece menos de 24 horas em ventilação mecânica, o que é feito não é desmame, e sim a interrupção da ventilação mecânica. Um outro conceito importante é em relação ao sucesso de desmame. O que seria o sucesso de desmame é aquele paciente que passa, que tolera um teste de respiração espontânea. Quando eu falo de sucesso da extubação, é aquele paciente o qual você removeu a prótese ventilatória e ele permaneceu mais de 48 horas sem necessidade da restituição dessa prótese, tá? Consequentemente, a falha de desmame e a falha da extubação é exatamente o oposto, né? Aquele paciente que ele não passou no teste de respiração espontânea, então ele teve uma falha de desmame. E a partir disso, entendemos o seguinte: o desmame ele pode acontecer de três formas. Pode existir o desmame simples, é aquele que o paciente ele passa na primeira tentativa de teste de respiração espontânea. O desmame ele pode ser difícil, é aquele paciente que tem em torno de duas falhas nesse teste em um período menor do que 7 dias. E o desmame pode ser prolongado, é aquele paciente que falha em 3 ou mais testes num período superior a 7 dias. Bom, já vimos agora que o desmame é todo esse processo, né, de transição. E falamos aqui, se o paciente passa pelo teste, que teste é esse? Né? É um teste de respiração espontânea. O que seria isso? Tá? Antes de realizar efetivamente o teste, preciso avaliar se o paciente ele possui alguns critérios, alguns índices, na verdade, que são preditivos de desmame. Existem vários índices, ainda não temos um índice 100%, ou seja, se o paciente apresenta aquele índice positivo, você tem 100% de certeza que pode desmamar, que pode extubar esse paciente e ele não terá falha. Ainda não temos esse índice. Mas vejam aqui essa tabela, que tem vários, né, índices envolvidos, chama aqui atenção para dois. Primeiro, tem ali a pressão inspiratória máxima, a nossa famosa PI máxima. A PI máxima, para sucesso de desmame, ela tem que estar acima do que menos 15 a menos 30 centímetros de água. Um outro índice também importante é o que está ali embaixo, ó, como índice F/VC. O que é isso? É um índice de respiração rápida e superficial, por muito tempo chamada de índice de Tobin. Tá? Então você deve, nesse índice, coletar a frequência do paciente, a frequência respiratória, e dividir pelo volume corrente. Esse valor, acima de 105 respirações por minuto por litro, está associado com aumento da chance de falha do desmame desse paciente, beleza? Então, o ideal é que esse indivíduo tenha um valor menor do que 105. Além disso, quais são os critérios que você utiliza para dizer assim, ó, esse paciente já pode iniciar o processo de desmame ventilatório. Eu já posso iniciar um teste de respiração espontânea. Existem alguns critérios e vejam, a causa que levou o paciente à ventilação mecânica já está resolvida ou pelo menos controlada. A PaO2 acima ou igual a 60, com FI menor que 40%, PIP menor ou igual a 5 a 8, ele tem que estar estável hemodinamicamente, sem nenhum tipo de
alteração hemodinâmica recente, uma insuficiência coronariana, nenhum tipo ou a menor vazão possível de drogas vasoativas. É o paciente que tem que ser capaz de iniciar um esforço respiratório, o balanço hídrico tem que estar zerado ou negativo aí nas últimas 24 horas, tem que apresentar equilíbrio ácido básico, equilíbrio hidroeletrolítico, e se esse paciente tem previsão de algum procedimento que necessite de intubação nas próximas 24 horas também, né, eu devo evitar a realização do teste de respiração espontânea. Mas ok, beleza, o paciente ele tem todos aqueles critérios e iniciarei um teste de respiração espontânea. Mas como realizar esse teste de respiração espontânea? Existem algumas formas, e isso vem cada vez mais sendo explorado, estudado, mas o que temos de mais tradicional hoje na literatura e na prática clínica é a realização do teste em tubo T ou realização do teste em PSV, tá? No tubo T, ali com algum suplemento de oxigênio, e no PSV, um valor ali de 5 a 7, mas tem trabalho já falando de PSV de 0, tá? Colocando aqui no PSV uma PIP de 5, tem também trabalhos falando de PSV e PIP de 0, tá? Então existem várias possibilidades aí para o futuro. E o teste deve ser feito entre 30 minutos a 120 minutos, então de 30 minutos a 2 horas, tá bom? Existe um teste é superior ao outro? Realizar em tubo T é melhor do que realizar em PSV? Não temos isso na literatura, entretanto, a depender do perfil de paciente que você tenha, você pode preferir realizar o teste de uma forma específica. Exemplo, pacientes com DPOC e pacientes com insuficiência cardíaca, por vezes, o teste em tubo T tem maior vantagem. Apesar que hoje, né, como eu já falei, realização desse teste também em PSV, zerando a PIP, por exemplo, é uma alternativa. Se você tem dúvida e quer saber o porquê, né, no paciente com DPOC, no paciente com insuficiência cardíaca, realizar o teste em tubo T pode ser melhor do que no PSV, deixe aqui embaixo no comentário que traga um vídeo falando apenas sobre isso, tá? E coloquei o paciente em uma dessas duas modalidades e devo aguardar de 30 a 120 minutos e observar se ele tem algum sinal de intolerância. Como assim? É aquele paciente que iniciei o teste e ele apresenta uma frequência respiratória acima de 35, uma saturação menor que 90, uma frequência cardíaca maior que 140, uma pressão sistólica ali em torno, né, de acima de 180 ou menor do que 90, sinais de agitação, sudorese, alteração do nível de consciência, são todos sinais de intolerância. É o paciente dizendo, ó, eu não consigo ainda respirar sozinho, eu não consigo ainda respirar sem a ajuda do ventilador mecânico, ok? E porque, né, poxa, essa faixa aí de 30 minutos a 120 minutos é uma faixa larga, tá? Isso, gente, é muito pelo seguinte, normalmente o paciente que tende a falhar no desmame, ele falhará nos primeiros 30 minutos. Entretanto, existem alguns pacientes que com 30 minutos de teste, ele está ali em cima do muro, vamos colocar assim. Como assim? O paciente começou o teste com a frequência de 18, com 30 minutos, essa frequência está em 25, está em 30. Poxa, aumentou a frequência. Só que ainda não está no ponto de corte para dizer que é um sinal de intolerância ao teste. Então, o que é que eu posso fazer? Continuar observando esse paciente. Porque possa ser que nesses 30 minutos iniciais existia ali um componente de ansiedade, né? E isso fez com que a frequência aumentasse. Depois disso, o paciente acomodou, começou a ter uma melhor sincronia ali com o ventilador, e a frequência diminuiu. Ótimo. Mas também pode acontecer o quê? Dessa frequência continuar aumentando. E aí ele apresentará um sinal de intolerância. Por isso, dessa faixa de 30 minutos a 120 minutos. Beleza, e aí? Eu fiz o teste, com 20 minutos o paciente começou a apresentar todos aqueles sinais de intolerância. O que é que eu devo fazer? Primeiro, repouso da musculatura. Coloque esse paciente no modo confortável, tá? O modo confortável, gente, não é colocar esse paciente no modo apenas assisto controlado. Eu posso, por exemplo, aumentar a pressão de suporte, deixar esse paciente mais acomodado ao ventilador. Preciso avaliar a causa, por que ele falhou. E notem, a principal causa de falha de desmame é fraqueza muscular.
Então, avalio a causa, trato essa causa e, após 24 horas, posso repetir o teste, beleza? Lembre, não é após 24 horas do primeiro teste ou do último teste. São 24 horas após a causa tratada, ok? Então, se é fraqueza muscular, não adianta, avaliei, comecei um treinamento muscular, 24 horas depois vou tentar de novo o teste. Não adianta, porque em 24 horas esse paciente não ganhará força muscular suficiente. E aquele que passou no teste, o que é que eu faço? Passou no teste, vou avaliar a estubação. Lembre, desmame é diferente de estubação. Lembrem lá do início, o conceito de desmame e o conceito de estubação. Isso quer dizer que alguns pacientes podem ser desmamados, mas não podem ser estubados. Por quê? Porque você precisa avaliar aqui, ó, nível de consciência. O paciente ele precisa ter um Glasgow maior ou igual a 8 para ser estubado. Tosse efetiva, ele tem que ter um pico de fluxo aqui de pelo menos 170 litros por minuto. O paciente tem que ser pouco secretivo. O que seria um paciente pouco secretivo? Ou melhor, né, o que seria um paciente hipersecretivo? É aquele que precisa ser aspirado a cada 2 horas. E o paciente também não pode ter edema nas vias aéreas. E uma forma de avaliar isso, gente, existe uma forma quantitativa e uma forma qualitativa, tá? Mas basicamente, o que é que você tem? E se você tem dúvida e quer aprender como é a forma qualitativa, como é a forma quantitativa, deixa também aqui embaixo nos comentários que eu trago um vídeo sobre isso. Mas, por que dessa avaliação do edema, tá? Lembre que só de ter a prótese ventilatória e principalmente se a pressão do balonete não foi bem controlada durante o tempo que o paciente permaneceu em ventilação, o que é que vai acontecer? Essa pressão exagerada começou a comprimir a parede ali da via aérea, comprimindo os vasos, gerando um processo ali inflamatório, e inflamação tem edema. Então, mesmo após desinsuflar esse balonete, o edema evita o escape do ar. Então, durante o teste, é um critério que você observa, né? Está tendo escape de ar? Se tem escape de ar com o balonete vazio, ok, provavelmente não tem edema. Porém, se não tem escape de ar, mesmo com o balonete esvaziado, é provável que tenha edema nesse paciente, nessa via aérea, tá? E uma última estratégia aí, pensando em desmame, é a utilização da VNI. Então, já falamos sobre isso na videoaula de VNI, mas só relembrar que existe a VNI facilitadora, é aquela que você realiza no paciente que falhou no teste de respiração espontânea. Se esse paciente é um paciente com DPOC, ou paciente neuromuscular também pode aderir a esse critério. Existe a VNI preventiva, é o quê? Você fez o teste de respiração espontânea, ele passou, só que ele tem algum fator de risco para falha e para insuficiência após a extubação. Então faça a VNI preventiva. E a VNI curativa é aquela que não deve ser feita, com exceção de pacientes cirúrgicos, que seria: você fez o teste com o paciente passou no teste de respiração espontânea, ele não tem nenhum fator de risco para insuficiência após extubação, então você não colocou esse paciente na VNI, e por algum motivo, nas 48 horas após a extubação, ele evoluiu com insuficiência. Se esse paciente evolui com insuficiência respiratória, você não deve realizar a VNI e a opção é reentubar esse indivíduo. Tá? Então, aqui estão alguns critérios, alguns fatores de risco. Então, chamo atenção aqui para insuficiência cardíaca, paciente com secreção, paciente que já teve falha de desmame anteriormente, idoso, paciente obeso, o paciente que permaneceu por mais tempo em ventilação mecânica. Todos esses são fatores de risco para falência, para insuficiência pós-extubação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa videoaula. Aproveitem bastante, assistam novamente esse conteúdo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com seu colega, ativa o sininho, tá? E deixa o seu like. Toda semana aqui, 2 vídeos nesse canal sobre fisiologia, patologia, UTI, pesquisa científica. Então você não pode ficar de fora e não pode perder cada vez mais conteúdo aqui nesse canal. É isso. Abraço.